Nosso assunto agora é o PROCON estadual, que tem um novo diretor de relações com a sociedade. Ele é natural de Porto União. E aqui comigo está o advogado, o Alisson Mikoski, que gentilmente nos cede também um espaço hoje na sua agenda e nos visita aqui. Muito obrigado, seja bem-vindo aqui à Jovem Pan, Alisson. Nós temos aí uma série de desafios do PROCON catarinense a partir da chegada também de uma nova estrutura de gestão, de um novo ambiente político, né, com a chegada de Jorginho Melo, e que tem, né, a gente tem acompanhado desde o início do governo, ele tem se mantido presente em todos os setores do governo e, obviamente, que o governador quer implantar, né, a sua forma de gestão, a sua preocupação, muito humanizada em várias dessas suas ações, e esse desafio, né, lhe chega num momento, depois de você ter tido passagens como assessor, inclusive, da Secretaria de Assistência Social, Emprego e Renda, e, sobretudo, trabalhando muito fortemente junto à deputada federal Carmen Zanotto, que está licenciada, e assumiu também aqui a Secretaria de Estado da Saúde. É um desafio grande que você tem pela frente, né? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Marcelo Martins, bom dia aos ouvintes da Jovem Pan FM, aqui da Grande Florianópolis. De fato, Marcelo, nós fomos pegos de surpresa pelo convite do governador, que surgiu... chegou como surpresa, Alisson? Na Semana do Consumidor. Uhum. Eu estava no staff da secretária Carmen Zanotto, na assessoria dela, do gabinete, e aí na semana ela falou: Alisson, te organiza que você vai comigo na Casa da Agronômica falar com o governador. Pensei que era até uma brincadeira, né? Mas aí a gente chegou lá, o governador naquele momento estava reunido com os empresários para discutir o mínimo regional. Esperamos um pouco, ele abriu a antessala e chegou, como você falou, o Jorginho Melo, nosso governador, é uma pessoa muito humanizada, então, mesmo tendo essa grandeza política, ele é o Jorginho de sempre, não mudou. Daí nós conversamos rapidamente, ele falou das expectativas que ele tem para o PROCON, né, que é uma ferramenta, como você falou, até de inclusão social, isso é muito importante dizer, ressaltar, e você me disse muito bem, e a preocupação do diálogo, da gente prevenir e educar não só o consumidor, mas ter um diálogo melhor com os comerciantes, com o pessoal prestador de serviço. É claro que nós temos ferramentas fiscalizatórias, nós temos um poder de polícia muito grande e a gente não ousa, e a gente não tem nenhuma restrição em usá-la. Agora, a gente está fazendo uma nova política, como você bem disse. É um novo governo. Nós vamos construir diálogo, porque quanto mais a gente dialogar, até com os setores empresariais, nós estamos defendendo os interesses do consumidor. Porque o bom empresário sempre vai ouvir e sempre vai querer aplicar, bem aplicado, o Código de Defesa do Consumidor. Essas discussões no dia a dia, obviamente que é a partir de uma nova realidade que a gente vive, politicamente falando, porque a política interfere na vida do cidadão diretamente, sempre, não se vive sem, né, aquilo que é decidido politicamente também. E um órgão dessa importância, que vem já prestando um serviço de relevância já há bastante tempo no Estado, obviamente que precisa continuar avançando. Eu queria, nesse contexto, te perguntar o seguinte, né? Como desafio que você tem pela frente como profissional, mas obviamente quais são os novos rumos que nós teremos daqui para frente nessa relação consumidor, direitos, deveres, nessa relação com os mercados principalmente. Todos, prestação de serviço, indústria, comércio, entre outros. O nosso trabalho, ele está embrionário no seguinte sentido: um passo antes disso que você está falando. Porque o PROCON de Santa Catarina precisa se relacionar e se aproximar mais dos municípios onde tem o órgão de proteção. São 105 municípios. Não são todos os municípios em Santa Catarina que tem. E a realidade orçamentária de alguns municípios, eles não têm condições de criar um órgão como o PROCON. E aí que está o grande desafio, Marcelo. O PROCON de Santa Catarina produzir ferramentas, inclusive tecnológicas, parceria com universidades. Estivemos semana passada num fantástico evento promovido pela superintendência, lá em Itajaí, uma superintendência do PROCON, capitaneada pelo nosso colega Salésio, e com a Universidade de Itajaí, a Univale. E lá eu conversei com um professor que é gaúcho, porque o berço de toda essa
arcabouço legal de defesa do consumidor é o Rio Grande do Sul. Então ele é um apaixonado pela causa e lá nós temos, no Rio Grande do Sul, o Balcão do Consumidor. As universidades têm um projeto custeado pelas multas que o PROCON aplica, em parte, né? Custeado por essas universidades também, onde não tem PROCON e, ironicamente, Rio Grande do Sul, 80% dos municípios não tem PROCON. Porque é um estado muito grande, muito complexo essa questão. Sim. São distâncias além do que nós temos em Santa Catarina. Então eles têm os balcões do consumidor. E nós estamos estudando um dos projetos pilares. Nós vamos ter projetos estruturantes dentro do PROCON, né? Articulados inclusive com o Ministério Público, articulados com a Assembleia Legislativa, com a União dos Vereadores e com os próprios PROCONs que formam um sistema estadual que não existe, de fato e de direito. Existe o Sistema Nacional ao qual nós estamos delegações. Agora, o PROCON de Santa Catarina, ou um sistema de proteção e defesa do consumidor de Santa Catarina, ainda não foi criado. Este é o grande desafio da gestão. 10 horas e 48 minutos, 10 e 48, nós recebemos hoje aqui na Jovem Pan Alisson Mikoski, que é o novo diretor de Relações e também de Defesa do Consumidor. Para a gente encaminhar aqui, Alisson, essa relação entre cliente e fornecedor, que é base, principalmente da atuação do PROCON estadual também, mas também dos PROCONs municipais, ela ainda não é uma relação perfeita. Mas o Código de Defesa, ele tem todas as suas características, né, que preconiza, que traz exatamente qual é a relação de dever e de obrigação de ambas as partes. Trabalhar em cima disso também requer que nós tenhamos um cuidado cada vez maior no sentido de educar ambas as partes. Na educação é que acaba a gente tendo um pouco de dificuldade, porque talvez o empresário possa praticar de uma maneira, principalmente as grandes empresas, suas políticas, né, em que algumas regiões elas perfeitamente se encaixam e outras não vão se encaixar, né? Porque são políticas, às vezes, comerciais, políticas de devolução, políticas de produção, enfim. Marcelo, eu acho que você está com uma escuta lá no PROCON, no meu gabinete, porque... Eu fiz uma pesquisa mais cedo aí. Pessoal que está nos ouvindo, é importante dizer o seguinte, as empresas também, por mais que o Código do Consumidor tenha 33 anos de existência, é uma legislação altamente nova e volátil. Por quê? Porque nós estamos com uma adaptação, uma atualização da lei do superendividamento, que é nada mais, nada menos do que a atualização do Código de Defesa do Consumidor, um grande desafio. Então, Marcelo, quanto à questão que você pontuou da educação, é por isso que nós vamos buscar o diálogo, tendo foco a defesa e a proteção do consumidor, mas eu não vou me furtar de dialogar com as entidades que representam os setores comerciais, de prestação de serviço, as indústrias, os CNPJs, que, pasmem, as pessoas às vezes esquecem, mas também são consumidores. Dito isso, eu marquei uma audiência também com o secretário Semadon da Educação e vou levar uma proposta para que nós possamos construir, junto às escolas municipais, o PROCON vai à escola. O que seria o PROCON vai à escola? É exatamente levar de uma forma mais simplificada e acessível aos estudantes o papel do CDC, o papel do PROCON. O PROCON não é só um balcão de reclamação. Isso há muito já foi passado, essa imagem de que é só um balcão de reclamação. Por que eu também falo isso? Desde janeiro até aqui, passou no nosso edifício, na nossa sede, que é ali na Rua Trajano 81, mais de 12 mil pessoas. Qual a resolutividade de quem chegou lá? E outra, tem questões que às vezes não tem relação de consumo, mas nós orientamos para onde ir. Às vezes é uma questão do município, às vezes é uma questão de outro órgão do Estado. Mas aqueles que têm relação de consumo, Marcelo, das pessoas, da população, do consumidor que chegou lá no nosso atendimento e na nossa triagem e foi até o atendimento, a nossa resolutividade é na ordem de 93%. Ou seja, muito pouco se transforma num processo, mais pouco ainda se transforma na decisão,
e uma quantidade ínfima se transforma em multa. Porque tem todo um processo dentro do código que dá garantias, como você bem falou, não só dos direitos do consumidor, mas dos seus deveres e do fornecedor da empresa também de se posicionar nesse processo, que é um processo administrativo. Muito bem, 10 horas e 52 minutos, 10h52, a gente recebeu hoje aqui o novo diretor de Relações e Defesa do Consumidor do PROCON aqui de Santa Catarina, o advogado Alisson Mikoski, que tem aí todos esses desafios, né? Inclusive com as expectativas do novo governador para serem implementadas. Alisson, desejamos aí uma ótima caminhada, sucesso nas investidas e disponha sempre aqui da Jovem Pan News. Marcelo, muito obrigado pela entrevista. Quero dizer que o Marcelo é uma pessoa muito querida. Eu conheci ele não pessoalmente, estou conhecendo hoje ele, né? E estou convidando também você a visitar a nossa estrutura lá para saber melhor um pouquinho o que é o PROCON de Santa Catarina. É importante que a gente esteja lá, sim. Vou te fazer uma visita, tomar um café com a equipe para conhecer como é que funciona a estrutura, principalmente, e as demandas, como elas chegam e como elas são encaminhadas, né? Sobretudo do ponto de vista Estado. Cada região tem uma característica diferente. Então, naturalmente que as ocorrências são várias e de várias naturezas também.